Maicon Rufino, eu sou o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na cidade de Campinas, no bairro Ouro Verde. E eu vim aqui hoje para trazer uma palavra para você que está aí agora me assistindo, que está me acompanhando nessa transmissão, sempre abençoado em nome de Jesus. Como eu disse, eu quase não entro no Facebook, mas quando eu entro é para trazer algo que Deus colocou no meu coração, algo que o Senhor Jesus, Ele ministrou forte em mim. E hoje eu queria falar com aquelas pessoas que têm um ministério, aquelas pessoas que têm um chamado, uma vocação, aquelas pessoas que talvez um dia receberam do Senhor Jesus uma responsabilidade, uma obra em suas mãos para ser executada. Talvez não só o ministério eclesiástico, o ministério da pregação da palavra, mas o ministério onde você cuida da sua família, porque casamento é um ministério, um ministério de ser o provedor da sua casa, o sustentador da sua família. É claro que toda provisão ela vem de Jesus, mas talvez você é o responsável, como Moisés. Por mais que Deus fosse o provedor, ele estava ali como líder, como cabeça daquele povo, e estava ali responsável por levar aquele povo à Terra Santa. E eu quero dar a você uma palavra que o Senhor Deus deu a mim, que me impactou, que já me fez chorar, que já me fez meditar, que já me fez pedir perdão para Deus, que me fez já aqui meditar, entender que deveria vir compartilhar com você. E qual é esta palavra, pastor, amigo, amiga? Deixa eu aumentar o som aqui um pouquinho. O Senhor Jesus, quando Ele chamou você, Ele não errou. Ele não erra. O Senhor, Ele não erra. Às vezes nós passamos por certas situações na nossa vida e às vezes até fracassamos e pensamos que estamos fora do plano de Deus, que estamos fora da vontade de Deus. Mas na verdade, nunca estivemos fora do plano. Não pense você que está fora do plano de Deus por, na verdade, estar passando por uma luta, uma situação, por algo não ter saído como você desejava, como você imaginava. As lutas, elas são comuns, elas são naturais na vida daquelas pessoas, principalmente na vida daquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. E às vezes, por causa de uma ou outra situação que passamos, nós achamos que estamos fora do plano, estamos fora da vontade de Deus e desistimos até mesmo de fazer a obra de Deus. Abandonamos um plano que o Senhor tem para nós, abandonamos um plano que o Senhor tem na nossa vida e erramos quando fazemos tal coisa. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus em Atos capítulo 13, no versículo 47, eu estou numa linguagem um pouco diferente talvez da que você está acostumado a ler a palavra de Deus. Eu estou na tradução NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, e é a tradução que eu uso para estudo, e aqui Deus falou muito comigo. Por quê? Porque Paulo, ele passou por uma situação complicada. Ele foi apedrejado, quase foi à morte, e ele foi desprezado pelos homens. E às vezes acontece de você ser desprezado, de você passar por situações que você quase vai a óbito, quase vai à falência, quase vai a perder tudo. Mas eu quero dizer para você que antes de tudo, Paulo, ele se levantou, ele se recompôs e continuou a sua jornada, continuou a sua caminhada. Por quê? Paulo tinha fé, ele tinha certeza, ele tinha convicção. Em nenhum momento da vida de Paulo ele deixou de confiar, de buscar e acreditar em Deus. E é o que eu falo a você que está passando por uma luta, uma adversidade, um problema, que não deixe de confiar, de buscar e acreditar em Deus. Por quê, pastor? Que Paulo, ele não desanimou, porque Paulo, ele se levantou, porque Paulo, ele foi firme, porque Paulo, ele não desistiu e ele não retrocedeu na sua fé, por causa de uma palavra. Lembre-se que antes de toda situação adversa, antes de todo problema, Deus, ele se antecipa trazendo uma palavra de vida, uma palavra de força e poder. E aqui no livro de Atos, capítulo 13, antes de Paulo ter passado por tudo aquilo, de ter quase sido morto por pedradas, ele, antes de qualquer situação, ele recebeu uma palavra. E ele mesmo falou dessa palavra. No Atos, capítulo 13, versículo 47, ele dizia assim: Pois esta é a ordem que o Senhor Deus nos deu a nós, o seu povo,
Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Então veja, que antes de Paulo passar por aquela situação, Deus tinha dado uma palavra a ele. O Senhor Deus o tinha visitado e enchido o coração de Paulo com essa certeza, que ele o havia chamado, que ele o havia colocado como responsável, que ele o tinha colocado como luz para a salvação dos outros povos. E ele estava confiante que Paulo cumpriria o seu ministério. Lá na frente, se você continuar lendo, Paulo, ele, nas suas missões, ele entra em Íconio, depois ele vai em Listra, antes de ir a Derbe. E Listra foi uma cidade de dificuldade para Paulo, porque ele pregou para um povo incrédulo, um povo que era idólatra, que adorava a deuses, né? Naqueles dias eram Júpiter, e Júpiter era o deus deles. E o que acontece? Naqueles dias Paulo ele fez um grande milagre, curando um homem que estava paralítico, e nasceu paralítico, né? Que tinha uma enfermidade, era paralítico. E depois disso eles começaram ali a exaltar Paulo, querendo fazer com que Paulo fosse endeusado entre eles, queriam sacrificar e entregar a Paulo. Naqueles dias, eles queriam entregar a Paulo aqueles dias o sacrifício, e Paulo não aceitou, porque ele era um homem comum como os outros homens. E Paulo ele repreendeu os homens, e por causa de não ter aceito aquela exaltação, aquela idolatria que veio dos homens, o que aconteceu com Paulo? Paulo naqueles dias ele foi apedrejado, ele foi colocado para fora da cidade. A Bíblia diz, aqui no versículo 19 do capítulo 14 de Atos, que alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Íconio conseguiram o apoio da multidão e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Quer dizer, Paulo ele levou tanta pedrada, ele foi tão massacrado naquele dia, por estar fazendo uma obra que Deus o pediu que fizesse, que ele chegou a aparentar estar meio morto ali. As pessoas pensavam que ele estava morto e jogaram Paulo lá para fora da cidade, quer dizer, deixaram Paulo naquela situação, caído, com dor, apedrejado. Mas lembra que eu acabei de falar? Que Paulo, antes de ir a essa cidade, antes de passar por essa prova, ele tinha recebido uma palavra, lá no capítulo 13, versículo 47, e Deus encheu o coração de Paulo dizendo: pois esta é a ordem que o Senhor Deus nos deu, a nós, o seu povo, e eu coloquei você como a luz para os outros povos, para salvar os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Então Paulo, por mais difícil que estava sendo a situação dele, ele não se abateu, ele não permitiu que aquilo entrasse no seu coração, mas ele se levanta, ele se ergue novamente, mesmo as pessoas pensando que ele estava morto. No versículo 20 a Bíblia diz assim, no capítulo 14: mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele para lamentar, para chorar, né, a morte de Paulo, porque os cristãos eles eram pessoas que amavam Paulo e eles pensavam que Paulo estava morto, e eles foram ali já para lamentar, para chorar a morte de Paulo. Quando eles achavam que Paulo já estava morto, que Paulo não ia se levantar mais, a Bíblia diz então que ele se levantou. Só que olha só que coisa forte, ele não só se levanta da queda. Eu acredito que eu estou falando com uma pessoa que às vezes já até se levantou, passou por uma dificuldade grande e pode dizer para mim assim: pastor, eu enfrentei uma situação adversa, eu passei, pastor, por uma luta grande, e eu já estou de pé, pastor, quer dizer, eu estou curado, mas eu não quero voltar. Eu não quero mais fazer parte disso, eu não quero mais fazer essa obra, pastor. Eu fiz o bem, me fizeram mal. O Paulo também estava fazendo bem e fizeram mal a ele. E a Bíblia diz que ele se levantou, como talvez você deve ter se levantado. Só que olha só, meu irmão, ele guardou a palavra, que ele era colocado nesse mundo para ser salvação às pessoas, ao mundo inteiro. Então ele não só podia se levantar, ele não só devia se levantar, mas ele devia se levantar e continuar o seu trabalho. Tem gente que às vezes foi ferido, caiu e até se levantou, quer dizer, não morreu na situação, mas não quer continuar mais. E a Bíblia diz aqui no versículo 20 que
quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele levantou e entrou na cidade de novo. Quer dizer, ele voltou para o mesmo lugar onde ele acabara de ser expulso, onde ele acabara de ser apedrejado. Agora você pergunta para mim, por que ele volta? Se ele acabar de ser expulso, de ser colocado para fora da cidade, apedrado, por que ele volta, pastor? Por que ele volta? Por causa de algo que Deus tinha falado a ele. Ele sabia que a missão ainda não estava cumprida. Você precisa voltar para o caminho. Eu não sei por que o Senhor me inspirou a vir aqui hoje. Talvez eu não tenha nem conteúdo para estar falando aqui no Facebook, mas uma coisa eu tenho certeza, que eu estou falando com uma pessoa agora que está me ouvindo, que está me assistindo, que saiu do caminho. Você se levantou, você conseguiu passar por aquele problema, mas talvez você está dizendo, eu não quero mais. Talvez você passou por uma luta no seu casamento recentemente, ou está enfrentando uma luta no seu casamento, e você está naquela questão de tempo e acha que não deve voltar mais, que não deve insistir mais nisso. Mas essa não é a atitude que o Senhor espera de você. Não é isso que Deus quer que você faça. O Paulo, ele caiu. O Paulo, ele foi apedrejado e expulso da cidade, aqui em Atos capítulo 14, versículo 20. Mas a Bíblia diz que assim que ele se levanta, ele não vai embora, ele não foge. Ele volta porque a missão ainda não estava concluída. Deus tem muita coisa para você. Talvez te apedrejaram, talvez estejam te apedrejando e você esteja sentindo até que está morrendo. Mas você tem que se levantar, você tem que estar firme e voltar. Não abrir mão do chamado de Deus na sua vida. É permanecer. Porque eu tenho a certeza que Deus quer lhe usar bastante. E eu vou fazer por você uma oração agora. Então eu quero que você que está aí me assistindo, que está aí me acompanhando agora, use a sua fé, peça perdão para Deus, peça força para Ele. E nesse momento agora que você está passando, mais do que tudo, se levante e volte. Não é para você, meu amigo, deixar o seu casamento, não é para você ir embora da sua casa, não é para você abandonar o seu trabalho, não é para você pedir para sair dessa igreja, não é para você abandonar o seu ministério, não é para você desfalecer, é para você crer, porque o Deus que você serve, Ele estará contigo até a consumação dos céus. Creia nessa palavra, Deus, Ele é poderoso e vai te abençoar. Vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Vamos pedir aqui que o Senhor Deus traga o poder dEle e que Ele fortaleça você em nome de Jesus. Feche os seus olhos, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro na Tua presença e estou orando agora, meu Deus, por esta pessoa que está me acompanhando, meu Deus, nesta programação, esta pessoa, meu Deus, que está agora, meu Deus, dando ouvidos a esta palavra, Pai, que talvez estava nesta situação, meu Deus, aonde ela estava pensando em descer, Pai, mas agora neste momento esta pessoa, meu Deus, ela decidiu, ela, meu Deus, entendeu, meu Pai, que o caminho, meu Deus, é ficar firme, é estar ali, meu Deus, é não abrir mão da vontade e do plano do Senhor, por mais difícil, meu Deus, que esteja sendo a luta desta pessoa, a batalha que ela está enfrentando, o Senhor vai ser Deus na vida dela e vai, meu Deus, honrá-la, porque esta é a fé, Pai, esta, meu Deus, é a Tua palavra, e eu estou trazendo esta bênção, meu Deus, de vitória. Eu estou trazendo esta bênção, meu Deus, de salvação para esse casamento. Oh, meu Deus, para esse homem que estava a ponto de pedir conta do emprego, por causa das lutas, meu Deus, que ele está passando, por causa da situação adversa que ele está enfrentando. Oh, meu Deus, esse pastor que está me ouvindo, que está, meu Deus, me acompanhando, ou vai, meu Deus, ouvir esta mensagem, porque será compartilhada. Meu Deus, que pensa em desistir, Deus, fortaleça ele agora. Faça, meu Deus, com que ele tenha, meu Deus, a bênção do Senhor agora, porque é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu oro, é no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que eu defendo e resisto a Satanás e digo, diabo, tire as suas mãos, tire agora a sua ação dessa vida, porque eu te repreendo e proíbo você de estar aí. Meu Deus, que o Senhor possa exaltar, que o Senhor possa ser com essa pessoa. O Senhor foi com Paulo, Pai, ele não morreu com aquelas pedradas, não deixa essa pessoa morrer, Deus, essa pessoa que foi ferida com palavras, essa pessoa que foi, meu Deus, perseguida, essa pessoa, meu Deus,
que foi, meu Deus, atacada. Oh, meu Deus, salva ela como o Senhor salvou Paulo. Guarda a vida dela como o Senhor guardou a vida de Paulo. Ajude esta pessoa a se pôr de pé novamente, Deus. Mas, meu Deus, o mais importante de tudo, meu Deus, não é só se levantar. O mais importante é se levantar e voltar para o plano, Senhor. Então que esta pessoa volte agora para o plano da onde ela nunca deveria ter saído, meu Deus, porque eu a abençoo agora e a abençoo com a bênção do Senhor Jesus, meu Pai, em nome de Cristo. E olha, meu amigo, que a bênção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Me perdoe, estou aqui sozinho, tive que mexer aqui no momento da oração, mas o meu coração esteve inteiro para te abençoar. Medite nessa palavra, medite nesta palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 19 e 20. Paulo foi apedrejado, mas ele não morreu com as pedras. Ele foi colocado para fora da cidade, mas como um valente, ele se levanta e volta para dentro da cidade. Então, se você talvez passou por uma situação semelhante a essa, não desista, se levante e volte rápido para o plano que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Forte abraço, fique com Jesus.